Fala, galera do Pântano Pop. Hoje o nosso papo é de cinema e de um filme que este ano está completando 40 anos, mas é um filme que até hoje é adorado por muita gente. O filme é Footloose. Footloose foi lançado em 1984 e tinha no Brasil o estranho e nada a ver subtítulo de Ritmo Louco. Protagonizado pelo ótimo ator Kevin Bacon, então em início de carreira, e com um elenco coadjuvante de primeira linha, principalmente com veteranos como John Lithgow e a maravilhosa Diane Wiest, e vários jovens atores que se tornariam depois estrelas, como a Sarah Jessica Parker, a eterna Carrie Bradshaw de Sex and the City, o saudoso Chris Penn, sim, irmão do Sean Penn, que infelizmente nos deixou em 2006. E, aliás, na minha opinião, o Chris Penn é o melhor ator do filme. O filme foi um tremendo sucesso de bilheteria, mas foi detonado pelos críticos, que consideraram o filme confuso e não mais do que um veículo para as músicas pop, aliás, muitas que tocavam nas rádios da época e que as pessoas lembram desde que elas tenham mais de 35 anos até hoje. 2 canções do filme foram indicadas para o Oscar. 2 canções. A canção título, Footloose, do Kenny Loggins e do Jim Pitchford. Falarei do Jim Pitchford logo logo. Aliás, o Kenny Loggins também é o cantor de um super hit da década de 1980, que é Danger Zone, de Top Gun. E a canção Let's Hear It for the Boy, cantada pela Denise Williams, também de coautoria do Jim Pitchford. Apesar dessas canções que fizeram muito sucesso, inclusive sendo indicadas para Oscar, o filme foi considerado uma porcaria pela maioria dos críticos. No entanto, sobreviveu ao teste do tempo, não demorou muito para se transformar num cult movie, teve versão na Broadway em 1998 e teve um remake há não muito tempo, em 2011, que também é legal, mas nada como original. Footloose tinha tudo para ser um filme esquecível, datado, com aquelas breguices típicas da década de 1980, com um estilo de música que também parece parado no tempo, mas aqueles personagens que, apesar de simples, a história também simples, são agradáveis, são simpáticos, e os números de dança, que não são muitos, mas são empolgantes, ajudados pela canção título, por algumas sequências inesquecíveis, como a sequência do protagonista Rand McCormack ensinando o seu melhor amigo Willard, um caipirão, a dançar, fazem com que esse filme seja lembrado e seja querido até hoje. Mas sobre o que, afinal de contas, é Footloose? A história é bem simples. Rand McCormack, interpretado pelo Kevin Bacon, é um adolescente de seus 17, 18 anos de Chicago, uma metrópole, uma cidade enorme. Um adolescente na dele que adora dançar, adora música, mas ele tem que se mudar com a mãe dele para a pequena cidade de Belmont, uma cidade extremamente conservadora, extremamente religiosa e uma cidade onde a música e a dança foram banidas. Então, obviamente, o Rand vai ter problemas nessa cidade, porque ele quer dançar, ele gosta de música, e lá ninguém pode ouvir sequer um radinho no carro. E, claro, ele vai ter seu interesse amoroso na Ariel, interpretada pela Laurie Singer, que é uma menina rebelde, uma menina que tem muita coisa parecida com o Rand, mas que calha de ser justamente a filha do reverendo Moore, interpretado pelo John Lithgow, que é uma espécie de líder informal da cidade. Como é uma cidade muito religiosa, ele tem uma influência muito grande por ser o pastor da cidade. Claro que depois Footloose vai ter final feliz. O Rand vai acabar convencendo as pessoas da cidade que a música e a dança não são tão ruins assim, e tudo terminando em dança e em festa. Agora, esse filme datado, teoricamente um filme fútil para divulgar música pop,
na década de 1980, pode ter muito mais a ver com o presente ou talvez o futuro do que nós desejaríamos. Dean Pitchford, falei dele como coautor das canções agora há pouco, teve a ideia para o filme Footloose em 1979, 5 anos antes do filme ser lançado. E a ideia dele se baseou num fato real, ou numa cidade real, a cidade de Elmore, Oklahoma, onde, desde sua fundação em 1898, era proibido música e dança. Quando eu assisti o filme na década de 1980 e também depois, muitos anos depois, eu achava que, exagero, isso não existe, isso nunca vai existir. Não só isso existiu numa pequena cidade, como nós estamos vivendo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, uma onda conservadora de base religiosa. E não vai aqui tentar criticar a religião de ninguém, é só um alerta. O filme Footloose acaba tratando desse assunto que parece tão distante, parecia tão distante, tão surreal na época, mas hoje, revendo esse filme, a gente pode se assustar e perceber que talvez a gente esteja mais perto de uma situação como aquela do Ram McCormack, personagem do Kevin Bacon, numa cidade que proíbe as coisas mais naturais do que nós imaginamos. Mas vamos falar de coisa legal. Footloose tem várias curiosidades que eu acho que valem a pena ser contadas aqui. Para começo de conversa, não seria o Kevin Bacon que faria o protagonista, o Ram McCormack. Seria ninguém menos que Tom Cruise. Vamos lembrar, o filme foi lançado em 84, mas a pré-produção, a escolha do elenco começou no final de 1982, início de 1983. As filmagens foram em maio de 83. Nessa época, o Tom Cruise ainda era um jovem, começando, já estava fazendo alguns filmes, sucesso, principalmente com o público feminino, mas ele não era o grande Tom Cruise, o megastar que ele se tornaria. Aliás, nós temos um vídeo aqui falando sobre o Tom Cruise, vou colocar o link, assistam. Só que o Tom Cruise teve um conflito lá de datas, ele estava filmando outra coisa e não pôde fazer. Então os produtores correram atrás de outro ator que hoje em dia as pessoas talvez não imaginem, mas na época estava ombro a ombro com Tom Cruise, o Rob Lowe. Acontece que o Rob Lowe teve uma lesão, e como Footloose é um filme que tem muitas cenas de dança, exige muito fisicamente dos atores, com essa lesão, o Rob Lowe não pôde fazer o filme. Os produtores tiveram que fazer teste. Kevin Bacon, ali, começando sua carreira também, tinha feito poucos filmes, mas também estava em ascensão. Ele tinha recebido uma oferta de estar no filme Christine, que era um filme de terror sobre um carro assassino, até que é legal, mas ele achou que seria mais interessante Footloose para a carreira dele. Como ele estava certo, né? Só que era largar o certo, um filme, um papel que havia sido oferecido para ele, para uma coisa que podia dar em nada. Ele podia fazer o teste e não ser aprovado no teste. Mas ele foi aprovado, pegou o papel do Ram McCormack, interpretou o personagem de uma forma bastante interessante, meio nariz em pé, meio pedante, mas gente boa, aquele personagem que não tem como você não gostar dele. E a carreira do cara deslanchou, ele se transformou numa estrela da primeira prateleira na década de 1980. Outra curiosidade é que o papel da mocinha, o interesse amoroso do Ram, quase parou em outras atrizes que não a Laurie Singer. Laurie Singer, que teve seu espaço na década de 1980 e depois deu uma sumida. O papel quase foi parar com Jennifer Jason Leigh, que também era uma jovem atriz em ascensão naquela época, e Madonna fez teste para o papel. Vamos lembrar que a Madonna ainda não era a Madonna. Temos um vídeo da Madonna aqui também, vou colocar também o link, vejam. Só que a Madonna não conseguiu passar no teste e isso acabou, eu acho, sendo uma coisa boa, porque apenas um ano depois
da filmagem, quando o filme foi lançado, a Madonna estava estourada com Like a Virgin, entre outras coisas, e acabaria sendo um filme da Madonna. Foi muito melhor que Footloose tenha tido seu caminho próprio, sem estar vinculado a uma megastar da música. Outra curiosidade é que quem dirigiu o filme foi o Herbert Ross, que não é um nome tão conhecido assim hoje em dia, mas ele quase foi parar na mão de diretores que se tornariam primeira prateleira de Hollywood, como Ron Howard, que preferiu dirigir o filme Splash, Uma Sereia em Minha Vida, com Tom Hanks e a Daryl Hannah, no mesmo ano. O filme quase esteve com o Michael Cimino, o autor do grande filme O Franco Atirador, que começou a dirigir o filme, chegou a começar a trabalhar no filme, mas o Cimino teve uma carreira bastante complicada, ele tinha fama de ser muito perfeccionista, muito difícil, ele acabou sendo demitido. Mas seria interessante a gente imaginar hoje o cara que fez O Franco Atirador ser o diretor de Footloose. Como seria, né? Imagina. Uma outra coisa interessante que eu acho para repararem é a coisa da idade dos atores. O Ray McCormack, que tem 17, 18 anos, é interpretado pelo Kevin Bacon, que tinha 25. A Laurie Singer também tinha essa idade, fazendo a Ariel. O Willard, interpretado pelo Chris Penn, e a sua namorada, interpretada pela Sarah Jessica Parker, eles tinham a idade dos atores. Chris Penn e a Sarah Jessica Parker tinham 18 aninhos quando fizeram o filme. Agora, os dois patriarcas ali, os pais da Ariel e as grandes influências da cidade, o reverendo Moore e sua esposa, a Vi, foram interpretados por dois atores, o John Lithgow e a Diane Wiest, que tinham 38 e 35 anos, respectivamente. O John Lithgow, apesar dos 38 anos, tinha aquela cara de mais velho mesmo, até passa que ele seja pai de adolescentes, que ele seja pai da Laurie Singer, que tinha apenas 13 anos a menos que ele, John Lithgow. Mas a Diane Wiest, linda, precisam colocar muita roupa conservadora nela para ela, com apenas 35 anos, poder convencer como uma matrona. E isso também fala muito sobre a questão do etarismo, que era mais forte ainda na época do que é hoje, principalmente com as mulheres. Felizmente, as coisas mudaram pouco, mas mudaram. Mas é isso, gente. Footloose é um filme que vale a pena rever. Está no Netflix ainda, deve sair do catálogo, infelizmente. Não deve ser difícil de achar em outros streamings. A molecada que não viu, vejam, vão rir bastante, vão achar muito estranho, mas eu espero que entendam por que esse filme é adorado até hoje. E o pessoal da nossa idade aqui, do Pântano Pop, lembrar desse filme e ver o quanto esse filme, apesar de datado na sua música e na sua estética, no seu visual, na sua direção de arte, talvez tenha muita coisa no presente para a gente refletir. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que ajuda pra caramba aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, veja os nossos conteúdos, ative o sininho para receber notificações para quando nós lançarmos nossos vídeos. Normalmente temos lançado os vídeos nas terças e nas sextas-feiras. É isso aí, valeu, obrigado!